Pessoal, só fazer um vídeo aqui bem rápido para o canal do Desmistificando sobre investimentos. O que nós, pessoas comuns, podemos tirar de lições dos casos como a Betina. E só para a gente lembrar que a Betina vem aí, ela vai fazer sim, pelo menos o que foi divulgado, continuar fazendo o marketing para o pessoal da Empíricos, que foi o alvo da grande polêmica na época. Mas enfim, o que nós, pessoas comuns, podemos tirar de lição do caso da Betina? Primeiro, já passou algum tempo, só para quem não lembra da história, ela é aquela menina de 22 anos que transformou seus incríveis R$ 1.500 lá na época, aproximadamente, para 1 milhão e pouco, para 1 milhão aproximadamente, parece que na época ela tinha dito, e em um prazo aí mais ou menos de uns 3 anos. Bom, várias críticas, enxurradas de críticas de várias coisas, entrevistas em rádios, então, ou seja, céu, inferno, tudo junto ali, misturado. Mas o que tem por trás disso? O que a gente pode tirar de algum tipo de avaliação crítica, ou qual a explicação? Bom, a explicação é bem simples. Se a gente for falar de investimento em renda variável, tudo é possível. Só que vamos entender alguns pontos, antes de eu chegar e falar de renda variável. Não dá para poder questionar o resultado dela. Esse é o primeiro ponto. Por quê? Porque na renda variável tudo é possível. Existe na história aí grandes caras, tipo George Soros, existe o próprio Warren Buffett, que é o cara considerado o oráculo aí dos negócios e tal. Então, assim, tudo é possível. Segunda questão que a gente precisa lembrar, bem lembrado, é que nos dias de hoje, de internet, tem os famosos leads, que é os links de captura. Ou seja, a galera chega e faz um marketing muito forte, chega lá e fala: você vai ganhar, é assim. Aí o que acontece? A gente vai lá e clica e tudo mais. Então a Empírico sempre investiu nesse tipo de marketing. Isso sempre foi uma filosofia deles. Eu estou falando porque eu sou usuário de informação da Empíricos, eu sou assinante, eu uso vários tipos de informação. O Felipe Miranda é um cara assim, fantástico, cara. Então o resultado dele fala por ele. Ele é um cara de um conhecimento muito grande, só que ele sempre foi questionado. Até eu não questionava, assim, no fundo, assim, por que ter um marketing daquele tão agressivo, enfim, por que usar aquela forma de modelo que ele usava para poder fazer a sua captura. Só que eu acho que hoje os caras chegaram num nível muito grande. O cara, né, tá com uma revista de vender informações aí na parte financeira, assim, com N portfólios, então isso não precisa mais disso. Por isso que eu até depois vou falar por que a Betina vem aí. E enfim, na verdade é que lá eu acho que era muito mais lead, mas deu o maior problema. Até o Procon de São Paulo resolveu até aplicar uma multa, não sei que status que tá isso, mas enfim, não é o caso do vídeo aqui na época, por tipo uma indução do consumidor ao erro. E aí é o principal ponto, esse é o principal problema. Quando a gente discute hoje, principalmente que o mercado financeiro no Brasil tem uma força muito grande, e aí já trazendo que a proposta do canal, que é desmistificar algumas coisas, a gente precisa entender a força do mercado financeiro. E entender essa força do mercado financeiro quer dizer o seguinte: a galera vende um monte de coisa, cara, mas o que é disso? O que é verdade? O que não é? Bom, primeiramente aqui, como a discussão é de renda variável, que são ações de uma maneira geral, é bom, dá para investir, se você tiver conhecimento, como prerrogativa, obviamente. Então você precisa de um conjunto de fatores. Eu já tinha feito um vídeo lá na época falando disso, da Betina, falando lá no Instagram, que assim, vamos analisar o caso dela. Dá para poder transformar os 1.500 em 1 milhão? Provavelmente dá. O que você precisa? Uma combinação de alguns fatores. Como primeiro, você precisa ter conhecimento. Segundo ponto, você precisa ter sorte. E o segundo ponto, você precisa que dê tudo certo. Então, você precisa de uma sucessão de grandes eventos que aconteçam, para que você transforme isso em um curto prazo. A longo prazo, ele sempre se mostra como positivo para quem entende de negócio. Ou seja, quem sabe onde é que vai investir, quem conhece do mundo corporativo, quem conhece de empresa, quem conhece de segmento. Então dá para poder investir, que é basicamente o que eu faço. Eu não sou o trader, eu não sou especulador, não sou nada. Eu sou o investidor. Então, inerente àquilo que eu já trabalho, eu vejo algumas questões e falo: cara, isso aqui vai ficar bom, isso aqui vai dar dinheiro, vai oportunizar. E aí eu vou lá e faço os investimentos. Perguntar para mim: Bruno, qual os investimentos que você tem? É igual ao da Betina? Não. Meus investimentos geralmente performance é um pouco acima do CDI, que é a taxa de referência. Então, ou seja, nesse ano aí, vamos dizer que eu estou com os rendimentos acumulados um pouco mais de 6,5% já no ano. Mas se a gente for pegar, temos meio ano aí, 7 meses. Então eu acredito terminar o ano aí acima dos 14%, dos 16%. Está mais ou menos ali dentro dos grupos de investimento da bolsa, dentro de uma normalidade. Então isso não me faz nada extraordinário. Isso também não me faz também assim uma pessoa que vai perder dinheiro na bolsa. Então eu estou dentro de um cenário de normalidade. E é isso que eu quero trazer
pro desmistificando, que é justamente isso, é a gente desmistificar alguns conceitos que são vendidos hoje nos dias atuais muito como é isso, faça isso e vai dar certo, ou faça isso e fique rico, tá? Então nesse sentido tem muita gente fazendo, tá? Tudo na paz, quem quiser fazer, ok, tá legal, tá? Quando eu falei que a Betina vai voltar é porque ela vai voltar, de acordo com o que tá sendo divulgado, é que ela vai voltar a fazer uma nova campanha publicitária para a Empíricos. De lá para cá eu percebi que a própria Empíricos mudou um pouco o marketing e está trazendo um marketing mais normal para dentro dentro do seu portfólio de trabalho, dentro do portfólio que eles vendem de produto. Tá? Agora, com relação ao último passo, que é justamente a questão que a gente discute de investimentos, eu quero dizer para vocês assim, dentro de uma situação de normalidade, para pessoas comuns que querem investir, simples. Primeira coisa, você precisa ter conhecimento sobre investimentos. Tá? E para isso existem N pessoas aí na internet. Por até eu fazer vídeo explicando sobre investimentos e sobre várias questões, enfim. Só que não é muito propósito aqui. Mas o que eu quero dizer para vocês é que vocês precisam se atentar aos pontos. Bom, primeira questão, eu preciso ter conhecimento. É isso. Sobre o que é investimento, sobre pelo menos o básico, como é que funciona o mercado financeiro. Você não vai perder muito tempo. Se você passar aí, sei lá, alguns dias da semana estudando, você já vai entender um pouco como é que funciona, tá? Tem gente que às vezes já faz isso. Hoje no Brasil a poupança é tida como investimento, embora não sendo por muitas pessoas. Elas deixam dinheiro na poupança, elas fazem investimento em renda fixa, basicamente ali um CDI da vida, nas agências bancárias, tá? Aplicação de 4, 5, 6 meses. O que eu posso falar para vocês hoje que quem é esse tipo de pessoa pode fazer? Ao invés de você investir pelo banco, você pode abrir contas em corretoras, e tem várias, muito boas hoje, assim, já desmistificando o jeito de investir, que quando você está na corretora, qual que é a grande diferença? Você está dentro do supermercado e você tem um leque de opção de produtos. Quando você está dentro de um banco, você só tem a opção que ele acha que é interessante para ele e nunca para nós como cliente. Então o que eu uso? Eu uso corretora. Se você, por exemplo, aí tem um dinheiro parado, vamos pegar uma pessoa aí mais normalzinha, pô, tem R$1.000, tem R$2.000, tem R$3.000, assim, R$1.000, não, mas tá, pra cima de 3 já começa a ficar legal. Pô, eu tenho R$3.000 ali pra poder investir a partir disso. Cara, o que você pode fazer? Abre uma conta na corretora, você não vai gastar nada, transfere o dinheiro pra sua corretora, tem vários tipos de fundo, grupos de investimento, que vai render pra você, assim, cara, de uma forma muito mais tranquila, pra você fugir daquele grupo de agência bancária que vai te pagar aí 6%, 6,5% ao ano, tá? E quando você descontar basicamente o imposto de renda, ele vai voltar quase o que era uma poupança. Então você fica elas por elas. Se você acessa hoje acima de R$3.000, você já acessa grupo de investimento em vários tipos de corretora, vai ficar muito bom, você vai conseguir fazer isso. Esse é o tipo de grupo de renda fixa, alguns com risco moderado, outros com risco, outros com mais alto risco, outros com risco mais básico. Cabe a você ali olhar. Olha também a questão de quanto tempo eu estou disponível para deixar o dinheiro parado. Então é uma outra questão. Se você tem só os R$3.000 e você vai deixar só ele parado, por exemplo, de certa forma pode ser que seja um risco. Vai que acontece alguma coisa nesse meio tempo, você precisa do dinheiro, você tem que entender que ele está lá aplicado e você precisa deixar ele até o final da sua aplicação corrente. Então esse é o primeiro ponto. E o segundo ponto é o mais complexo, que é a tal da renda variável, que se vende, que é legal e tal, que é a bolsa, que fica todo mundo falando, que todo dia no jornal, que você assiste o jornal, tá falando da bolsa, que você vai falar que está indexado ao presidente, que está indexado ao grupo econômico. Então é esse negócio dessa bolsa aí. A bolsa é bem simples. Se você for investir na bolsa, eu estou falando de uma forma muito desmistificada, eu estou falando que não é o conceito técnico de falar, nossa, qual é a melhor avaliação. Para isso tem um monte de gente aí, não é o intuito do canal aqui. Mas se você for investir na bolsa, lembra que você tem uma fatia de uma empresa. Então, o que isso quer dizer? Que uma empresa tem lá na casa de bilhões de reais ou de dólares de patrimônio, e você vai lá e compra lá, por exemplo, R$3.000. Você compra um lotezinho de 100 ações. Quer dizer que você tem uma fatia mínima desse negócio. E que você é um corresponsável por isso. Então, ou seja, se o negócio for bem, você ganha a sua parte. Se o negócio for mal, você divide o problema com os outros. E dividir problema quer dizer que é prejuízo. Então, ou seja, essas ações nunca são estáticas. Ou tem dia que ela vai estar subindo, ou tem dia que ela vai estar caindo. Esse negócio nunca é estático. Então, quando você for investir em alguma coisa, você precisa acreditar que aquilo que você vai investir, ele vai subir ao longo a um determinado espaço de tempo, tá? Então, quando você vai fazer essa análise de investimento, por isso que eu falei que isso aqui é mais amplo, você precisa ter um conjunto de informações na mão. Você precisa acreditar que esse segmento é bom, você precisa acreditar que a economia está no momento bom, você precisa acreditar na governança, ou seja, nas pessoas que estão à frente dessa empresa, que elas fazem um bom trabalho. E você precisa ter esse conjunto de fatores, tá? Trazendo lá para o caso da Betina,
porque eu falei que às vezes a pessoa precisa de um conjunto de informações, existem outros tipos de situações que é o tal da, mais assim, informações mais privilegiadas, que é tipo o que o mercado financeiro faz. Porque ele é o dono da banca, ele é o dono do jogo. Então ele sabe ali no dia a dia, ele sabe a informação antes, ele sabe primeiro, ele sabe o que está sendo acordado, ele sabe o que está sendo negociado. Pra gente que é uma pessoa normal, a gente não consegue ter esse tipo de informação. Eu consigo ser só um investidor. Então, ou seja, eu consigo analisar só o cenário, que é o ambiente que essa empresa está inserida. Eu consigo analisar só as variáveis econômicas que a empresa está inserida, que é a questão de país. E eu consigo analisar só o segmento, que é o que a empresa faz. E eu consigo analisar a governança. O que é a governança? Quem são as pessoas que estão à frente dessa empresa? Qual é a credibilidade que ela trouxe ao longo do tempo? Tá? Então, assim, eu não consigo discutir, eu não consigo saber, por exemplo, se está tendo uma briga agora dentro de uma determinada empresa lá por um conjunto de executivos. Coisa que o mercado financeiro consegue saber quase em tempo real. Por quê? Porque eles estão próximos e eles estão dentro. Eles estão dentro do próprio sistema. Então, pra gente é meio difícil. Então, quando a gente vai investir, o recomendável é sempre de médio e longo prazo. Ponto. Tá? Então, esse é o principal aspecto. Então, para quem queria entender um pouquinho a respeito disso, eu estou aqui dando meu ponto de vista a respeito desse tipo de situações. Então, assim, desmistificar para vocês como é que isso funciona na prática. Então, assim, agora tem gente que vai acreditar em outras coisas, tem gente que vai tentar performar de forma muito mais ampla e quer apostar, tipo, day trade, curto prazo, achar que determinada situação vai acontecer mais fácil, mais favorável, que vai ganhar dinheiro, enfim. Então, assim, aí existem vários outros tipos de situação. Não sou esse perfil de investidor. Eu realmente trabalho busco trabalhar dentro de um cenário muito realista, que eu sei como que as coisas funcionam. Como a gente sempre fala, até o próprio Felipe Miranda da Empíricos, ele sempre fala, se você investe em curto prazo, você está sempre indo a favor da banca. Então, ou seja, porque é o próprio sistema financeiro. Então é difícil de você obter grandes resultados. Não quero dizer que não tenha. Então não confundam as coisas, que é tipo mais ou menos no mesmo sentido que a Betina falou. E conhecimento, obviamente, quanto mais conhecimento você tiver, maior a sua expectativa de resultado. Então, para quem investe em renda variável, ações, eu realmente falo sempre, cara, busque ter conhecimento antes de colocar o dinheiro. Ok, mas depois que eu colocar o dinheiro, comece com um pouco para você entender como que o negócio forma, como é que o negócio funciona. Você precisa acompanhar bolsa diretamente, você precisa acompanhar pelo menos um determinado nível de segmento, você precisa ter conhecimento. Se você não tiver conhecimento, você não vai ter grandes resultados. Pode até ser que você não perca, mas você vai ter um resultado muito normal, tá? Eu tiro até por mim, porque assim, eu estudo, é coisa que eu trabalho, faz parte do meu dia, do meu dia a dia, e eu tenho rendimento, assim, comparado com o CDI, muito bom. Mas comparado às vezes com algumas pessoas do segmento financeiro mesmo, que estão lá dentro da banca, dentro do jogo, são resultados bem mais modestos. Então é isso que é o princípio aqui. Eu sempre está falando sobre esses assuntos que às vezes vendem pra gente de uma forma muito maravilhosa e que a gente pode desmistificar isso um pouco, tá bom? Então esse foi o assunto de hoje.